Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e a gente vai conversar sobre a primeira consulta do seu gatinho no veterinário. O que será que é fundamental que você saiba nesse momento? Gente, antes de qualquer coisa, não esqueça de curtir os nossos vídeos, de compartilhar. Compartilha com aquele seu amigo que tem gato, que tem algumas dúvidas, precisa de algumas dicas bacanas. Se inscreve no nosso canal para você receber todo o conteúdo e participa. Deixa sua dúvida, sua sugestão, para que a gente consiga cada vez mais fazer vídeos interessantes e passar conteúdo de bastante importância para vocês. Então, pessoal, o que a gente vai conversar hoje especificamente? Vamos falar da consulta pediátrica. Esse nome, né, é o nome que a gente dá para aquela primeira consulta do filhotinho. Então você adotou um gatinho, comprou um gatinho, ganhou, e aí você leva ele ao veterinário. Com certeza você está preocupado se ele está bem de saúde, para fazer vacinação, vermifugação. Mas nessa consulta a gente precisa conversar bastante com relação ao comportamento também. Alguns problemas, isso a gente percebe na nossa rotina mesmo, né? No dia a dia do veterinário, a gente observa muito que algumas questões lá do adulto poderiam ser um pouco mais fáceis. Talvez esse animalzinho tivesse um pouco menos de resistência a determinadas situações, se lá na fase do filhote a gente tivesse trabalhado isso de uma maneira mais clara, né? Se vocês tivessem recebido todas as informações lá naquela fase de filhote. Alguns pontos a gente até já conversou um pouquinho. Então, quando a gente falou de alimentação, conversamos sobre o sachê, esse é um ponto que muita gente comenta, né? Ai, Carol, mas eu ofereço sachê para o meu gato, só que ele não come, ele não gosta muito, não aceita muito bem. E aí eu falo que talvez esse animalzinho não tenha sido exposto a essa textura quando ele era pequenininho, né? Quando ele estava na fase de socialização. Lembrando que essa fase vai mais ou menos ali até o 3º mês de vida. Então é bem ali naquele início da vida do filhote que a gente precisa expor o nosso gatinho a tudo que a gente quer que faça parte da rotina. Só que não se desespera, não fica chateado. A gente tem outras situações e a gente precisa saber trabalhar com essas situações. Então, se você tem o seu gato, você adotou um gato adulto, ou talvez você não tenha sido orientado nessa fase, calma. A gente precisa avaliar, a gente precisa trabalhar o seu animal, a sua realidade da melhor maneira possível. Então não significa que eu perdi a fase de socialização, agora acabou. Eu não tenho mais como trazer bem-estar para o meu gato, conforto, ele nunca vai comer o sachê, nunca vai aceitar uma fonte. Calma, tá? Então a gente precisa sempre trabalhar todas as situações que a gente tem. Mas por que não conversar sobre o que seria o ideal? Então, se você receber todas essas informações naquele momento crucial, vai ser muito mais fácil para todo mundo. E esse é o nosso papel, não é? Passar para vocês as informações para que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Então, vamos falar sobre alguns pontos. Levou o seu gatinho ao veterinário. Eu acho que o fato de você levar o seu gato para uma clínica talvez já te traga algumas dificuldades. O filhotinho é muito mais maleável, mas quem tem um gatão aí em casa talvez tenha dificuldade de colocar o gato na caixa de transporte. Esse já seria um primeiro momento difícil, vamos dizer assim. Depois disso, a gente tem o ambiente da clínica. Chega na clínica, tem um monte de cachorro, barulho, cheiros diferentes. Talvez o seu animal não se sinta confortável e tenha uma experiência ruim. E a partir dali vai ser muito mais difícil a gente conseguir trabalhar esses aspectos. Então, pensando, né, num mundo ideal, eu acho que a gente está caminhando para essa realidade, mas ainda temos muita coisa para mudar. Só que a partir do momento que você, tutor,
começa a prestar atenção nesses detalhes, você mesmo vai começar a ser seletivo e a cobrar aquilo que você deseja. Então, o que seria o ideal? Uma clínica ou específica para gatos, talvez um atendimento domiciliar, pelo menos para alguns procedimentos, né? Nós conseguiríamos fazer isso. Mas se você tem que levar o seu gatinho na clínica, se não é uma clínica específica de felinos, pelo menos uma clínica que seja adaptada para isso. Então, que tenha recepções separadas, em que os cães fiquem num outro ambiente, né? Não no mesmo ambiente dos gatos. A gente consegue deixar, da mesma forma que a gente falou do enriquecimento ambiental na nossa casa, o ideal seria que essa clínica tivesse enriquecimento também. Então, um ambiente com cara de gato, um ambiente que estimule o seu gatinho. Talvez que você possa soltar ele ali na recepção e que ele interaja com aquele local de uma forma confortável. A gente consegue utilizar feromônios, né, para deixar o cheiro mais confortável também, né? Um cheiro conhecido, um cheiro mais amistoso para aqueles gatinhos. Então, olha só que bacana, a gente já tem um ambiente pensando naquela espécie, pensando nas características daquele animal, e isso já vai fazendo com que a experiência não seja tão ruim. Lá na frente, vocês vão perceber que o animal ele vai se sentir mais tranquilo, menos estressado quando ele precisar ir até o veterinário. Então procurem esses estabelecimentos, procurem, né, esse tipo de atendimento. Isso vai fazer diferença na rotina de vocês. Com relação à equipe, também, né, no mundo ideal, nós deveríamos ter um veterinário capacitado a lidar com o gato, então que conheça o natural da espécie, que não tenha medo do gato, que saiba manejar, que tenha paciência para lidar com ele. E a equipe toda deveria ser treinada para conseguir manejar esse gatinho, conter esse gatinho de uma forma amistosa, também sem muito estresse, né, sem muita agitação, para que a gente tenha aí experiências tranquilas, né, momentos de menos estresse. Tudo isso faz sim bastante diferença, tá? Mas talvez a gente não consiga, né, imediatamente ter tudo isso, né? Eu aconselho vocês a sempre procurarem locais que tenham esse tipo de serviço, mas pensando agora em nós mesmos, né? O que a gente pode fazer na nossa casa para contribuir para essas questões aí de um gato adulto mais tranquilo. Então, lembra, eu falei do transporte. É difícil a gente colocar o gato na caixa de transporte. Por que será? Onde fica a sua caixa de transporte no dia a dia? O seu gatinho está em casa, está interagindo. Nós falamos aí do ambiente, como eu enriqueço o meu ambiente, o que eu coloco ali naquele cômodo que o meu gato mais gosta de ficar. E aí a caixa de transporte fica onde? Guardada lá no armário, dentro de um saco, lá na lavanderia. Quando é que o seu gato vê a caixa de transporte? Só quando ele precisa ir ao veterinário, não é? Verdade ou mentira? Esse momento é um momento em que o gato vai olhar aquela coisa e vai saber, ele vai lembrar que ele vai ter que entrar ali e ele vai passar por uma experiência talvez não tão bacana. Então, já começou errado. Ele vai entrar no carro, talvez ele passe mal, fique um pouco nauseado e vai chegar na clínica veterinária com aquele barulho, aquele monte de cachorro. As pessoas vão esticar o gato para fazer os procedimentos. Então, isso não vai ser prazeroso, gente. Não vai ser legal, vai ser uma associação ruim. Então, você precisa fazer com que essa caixa de transporte faça parte da rotina do seu gatinho. O ideal é que seja desde a fase do filhotinho, lá no período de socialização. Mas talvez se você não tenha mais esse período, não tem problema, faz agora. Tira a caixa de transporte da lavanderia, coloca ela num cômodo que ele goste de ficar, põe uma cobertinha ali dentro, põe um brinquedinho, coloca uma roupa com um cheiro seu, dá sachê para ele ali dentro e deixa essa caixa fazer parte do dia a dia,
fazer parte do ambiente. O ideal é que seu gatinho goste de dormir lá dentro, que ele brinque lá dentro. E no momento em que você precisa tirar ele de casa, na caixa, ele se sinta mais confortável, porque aquele local não é estranho para ele, tá? Não é só para ir ao veterinário. Então, coloca a caixa lá, faz isso agora, tá? Acabando esse vídeo, já pega a caixa do seu gatinho, tira a poeira dela, porque eu tenho certeza que ela tá guardada lá longe, e já agrega essa caixa ao ambiente. Isso já é um primeiro passo. Não sei se você recebeu essa informação lá no primeiro momento que você teve com o seu gatinho e o veterinário. Mas olha só que dica legal. Olha, pensa em tudo que você já passou com o seu gato adulto nesses momentos, né, nessas situações. E se você tivesse sido orientado, talvez as coisas tivessem sido um pouquinho mais fáceis. Esse é o nosso objetivo aqui, principalmente nesse vídeo de hoje. Então, o veterinário vai examinar o seu gatinho. Se você comprou esse gatinho, ou se você sabe, né, quando ele nasceu, você já vai passar para o veterinário a idade daquele filhotinho. Se não, a gente tenta fazer uma estimativa. A gente consegue aproximar a idade por conta da dentição. Então, quais são as primeiras orientações que você tem que receber com relação à saúde desse filhote? Quais são as principais doenças que os felinos apresentam? Então a gente pensa nisso de um modo geral. Então, gatos têm bastante problema renal. E aí, como é que a gente pode evitar esses problemas? Essas orientações vocês já têm que ir recebendo. Então, fontes de água, sachê, né? Estimular o seu gato a ingerir bastante líquido, usar as caixas de areia no ambiente para que ele não tenha problemas de eliminação, não fique segurando a urina, alguma coisa nesse sentido. Uma ração de boa qualidade. Tudo isso você já tem que ficar sabendo para tentar pelo menos empurrar esse problema renal lá para frente, se o seu gatinho tiver isso na genética dele. A gente tem que pensar em raça também. Algumas raças têm determinadas predisposições. Então eu tenho raças que têm problemas cardíacos, eu tenho raças que precisam de um cuidado específico com pele e pelagem, tenho raças que têm problemas, isso também seria mais geral, o gatinho tem problema articular quando fica mais velho. Então todas essas dicas, né, você conhecer quais são os principais problemas que o seu animalzinho pode ter numa fase adulta, às vezes numa fase um pouquinho mais velha, faz com que você pense de forma preventiva. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia, na rotina, na infância, na idade jovem, para melhorar essa questão lá no futuro? Ou então, pensando em exame. Quais são os exames importantes para o meu filhotinho? Qualquer filhotinho deve fazer pelo menos um hemograma, teste de FIV e FeLV. Tem uma piadinha aí, né, que o pessoal usa bastante e é verdadeira. Miô testou, não é isso? Então, o que é FIV e FeLV? A gente até faz um vídeo só disso para conversar bastante, dar bastante detalhes a respeito dessas doenças. São doenças virais dos felinos. E esses vírus estão aqui, gente. Estão espalhados próximos de nós. Então, a gente precisa testar o nosso gatinho, provavelmente várias vezes na vida desse animal, dependendo da rotina que ele tenha. Lembra de ter lá a janela, ter lá a porta, não deixar o seu gato ir à rua ou ter contato com gatos da rua ou gatos que vocês não conheçam? Olha lá, mais uma questão importante. Como é que essas doenças são transmitidas? Justamente por contato, né, com gatos contaminados. Então, olha a prevenção aí. Eu vou testar o gatinho que está chegando na minha casa e vou manejar esse animal para evitar que ele tenha contato com isso no futuro. Esses são testes básicos. Mas, por exemplo, se eu tenho um gato de uma raça, por exemplo, um Maine Coon, que pode ter um problema cardíaco genético, então eu devo fazer outros exames preventivos. Um ecocardiograma, por exemplo. Então, tudo isso é bacana que o veterinário oriente, é bacana que isso seja levantado lá na primeira consulta, lá na consulta pediátrica, para a gente ir planejando
e para você ir pensando também de forma preventiva nos check-ups que você vai ter que fazer nesse animal, de quanto em quanto tempo será que eu preciso fazer check-up. Então tudo isso tem que ser ajustado para o seu animalzinho, para a sua realidade. Olha quanta informação a gente acaba perdendo porque a primeira consulta acaba sendo só a consulta da vacina. Vocês já pararam para pensar nisso? O que mais seria legal eu já introduzir na rotina do meu filhotinho para ter um gato mais tranquilo no futuro? Por que não uma guia e uma coleira? Se você quer passear com o seu gato, né, se você quer ter isso na rotina, a gente precisa começar desde pequenininho. Senão é provável que o seu gato adulto tenha mais medo, fique mais resistente, não aceite tão bem esse tipo de objeto e de situação, né? O passeio em si. Vamos começar lá de novinho, lembrando sempre de associar de forma responsável a questão da vacinação e da socialização. Então, a gente tem essas fases sobrepostas, né? Mas eu não posso sair com o meu gatinho se ele ainda não está corretamente imunizado. Então, essas questões também são importantes de você perguntar para o seu veterinário e fazer de uma forma pensada, né? De uma forma responsável. Pergunta para a gente também que com certeza a gente vai te orientar. Outra coisa, será que lá na frente você vai ter que cortar a unha do seu gatinho de vez em quando? É provável, por mais que ele tenha hábitos aí de fazer a manutenção das unhas, a gente acaba tendo que aparar essas pontinhas. Por que não pegar aquele filhotinho e numa hora de brincadeira, na hora que ele estiver tranquilo, todo dia, lembrem da rotina, né? Lembrem da consistência da rotina. Então todo dia eu vou lá, mexo na mãozinha do meu gatinho, fico mexendo nos dedinhos, exponho a unha, faço isso de uma forma carinhosa, de uma forma agradável, num momento tranquilo, mas todo dia eu tô lá, manipulando a mãozinha, manipulando o pezinho, mexendo na boca do meu gatinho, né? Abro a boca, olho, mexo no dentinho. Faço isso sempre para que ele comece a se habituar com esse tipo de manipulação. Então, lá na frente, quando você precisar cortar a unha, ou o veterinário precisar cortar a unha, ou mesmo fazer o exame, né, a inspeção da cavidade oral do nosso gato, que é exame de rotina, gato entrou na clínica, precisa abrir a boca para olhar. Se a gente acostuma esse gatinho com essa manipulação, fica muito mais tranquilo. Provavelmente ele não vai se sentir agredido, né? Não vai ser um movimento, né? Ou algo muito invasivo para ele, porque ele já está habituado com aquilo. Começa lá de novinho, tá? Lembrando sempre de fazer de uma forma tranquila. Meu gato tem pelo longo, talvez filhotinho ainda nem tanto, mas eu sei que na fase adulta ele vai ter uma pelagem mais densa. Então, qual é a importância, né? O que a gente precisa fazer com a pelagem densa e longa? Escovação. Vou escovar todos os dias, também de uma forma gostosa, num momento de brincadeira, numa interação tranquila. Vou recompensar o meu gatinho porque ele está deixando que eu escove a pelagem dele. Lá na frente, eu vou ter muito mais facilidade de fazer a manutenção do meu gato, evitar um excesso aí de banho, de tosa, não é isso? Falamos também a respeito de banho. Então, todas essas questões, talvez se eu esqueci de falar de algum ponto específico, né, mas que você vai lembrar, nossa, eu preciso colocar remédio no ouvidinho do meu gato, talvez. Então, o que eu tenho que fazer na fase de filhote? Fica mexendo naquela orelha, né? Torne tudo mais tranquilo dentro de uma rotina. Carol, tem criança na minha casa, ou eu quero que daqui a algum tempo, já estou planejando que eu vou ter um nenê, então vou ter uma criança aqui, como é que eu vou fazer para acostumar o meu gato com o meu filho? Ou talvez, o meu marido quer ter um cachorrinho, vixe, e agora? Como é que eu vou acostumar todo mundo? Mesma coisa, se você puder expor esse gatinho a crianças,
a outros animais. Nesse primeiro momento, até os 3 meses, talvez isso fique mais tranquilo para ele no futuro. Não vai dar? Não tem como? Ferrou, não vou ter, agora não posso ter cachorro, não posso ter filho, porque meu gato não vai aceitar. Não, calma. Vamos avaliar o caso a caso e vamos tentar resolver os seus problemas. Eu vou sempre falar isso para vocês. Mas se vocês já têm uma ideia de que talvez isso aconteça no futuro, por que não já ir expondo, né? E começando a fazer o seu gatinho se habituar com isso? Também é importante. E com relação à saúde do meu gatinho? Os primeiros cuidados que o veterinário vai orientar vocês vão ser com relação à vermifugação, a própria vacinação e depois a gente fala da castração. Então, tudo que a gente falou até agora, a gente está pensando em orientações, né? Em pensar naquilo, quais são os desafios que provavelmente eu terei numa fase adulta do meu gato. Então, tudo que eu possa prever e que eu possa ir acostumando esse gatinho na fase ideal, a gente já começa a conversar e a gente já começa a colocar na rotina. Mas pensando clinicamente, além daqueles exames, né, que a gente faz no filhotinho, pensando nas raças, a gente vai vermifugar o nosso gatinho. Então, o que seria a vermifugação? A gente utiliza medicamentos para fazer controle de parasitas internos ao corpo do nosso animal. Então, os mais comuns, né, o que a gente conhece mais são os vermes. Então, a lombriga, a tênia, esses vermes longos que a gente conhece, uma giardia, por exemplo, que a gente não enxerga, mas é um parasita intestinal que causa diarreia, causa algumas alterações aí gastrointestinais. Então, nós temos que fazer esse protocolo de vermifugação. O protocolo vai ser específico para a sua rotina, para o seu gatinho. Talvez ele já tenha, a gente tem alguma suspeita, ele pode já estar contaminado com algum desses parasitas. Então, a gente vai escolher o protocolo que seja mais adequado para a sua situação. Mas o gatinho vai ser vermifugado. A gente vai fazer controle de parasitas externos, então pulga, carrapato, fazer prevenção aí para evitar picadas de mosquitos que também podem transmitir doenças. Para tudo isso a gente tem medicamento, a gente tem um período para que isso seja feito. Então a vermifugação a gente vai fazer aí a cada 6 meses mais ou menos, dependendo da rotina que você tenha com o seu gatinho. O controle de ectoparasitas, nós temos produtos mensais, temos produtos que duram um pouco mais de tempo, uma coleirinha, por exemplo, que vai ficar aí 8 meses ativa no seu gatinho. Então, tudo isso é caso a caso, precisa ser avaliado por você e pelo profissional que está te atendendo. E com relação às vacinas, a gente vai, na fase de filhote, é igual um bebê, então nós temos algumas doses de vacina, né? A gente faz reforço de vacina. O que a gente sabe? Precisamos terminar a vacinação após a 16ª semana de vida. Então, lá no 4º mês, o seu gatinho precisa receber a última dose da vacina múltipla e a vacina antirrábica. Lembrando que vacina antirrábica, gente, é uma vacina que nós temos como uma obrigatoriedade por lei, tá? Então, ao contrário do que às vezes a gente escuta ou que a gente imagina, porque talvez não esteja tão próximo da gente, a gente pensa que a raiva está erradicada, não é isso? Só que na verdade não. Nós temos casos de raiva humana e raiva em cães e gatos muito próximos de nós, tá? Então, esse vírus não está desaparecido e nós precisamos cuidar, prestar muita atenção para fazer o controle desse vírus que não tem tratamento, não tem cura, certo? Então, e isso é lei. Então, isso eu queria deixar também aqui frisado para vocês, que na legislação nós temos que vacinar os nossos animais anualmente.
Não pense que porque você mora num apartamento, seu gatinho fica isolado. Ele não passeia, Carol, ele não sai, tá tudo telado, tudo bonitinho. Não tem como ele entrar em contato com o vírus da raiva. Só que nós temos morcegos que estão contaminados e ficam voando aqui na nossa cidade. Então, se o morcego parar na sua tela, cair dentro do seu apartamento, pronto, você tem uma chance aí sim do seu gatinho entrar em contato com o vírus e adoecer. Então, não vamos brincar com vacina, né? A gente não pode exagerar quando a gente fala de vacina, mas a gente também não pode subestimar. Então, os vírus estão aí, os outros também que a gente vai conversar, eles estão no ambiente, os gatos carregam esses vírus e você pode sim, em algum momento, precisar sair com o seu gato de casa. Aliás, você vai precisar, né, em algum momento, e o seu animal está exposto, está correndo risco. Então, não vamos brincar com vacinação. Vacina de raiva anual, certo? Importante. Lei. Você vai viajar com seu gato, né? Você precisa comprovar a vacinação, a legislação vai pedir para você. Tem antirrábica anual? Isso é fundamental. Com relação às outras vacinas, quantas doses a gente vai fazer? 2, 3, 4, 5? Tudo isso vai depender da sua situação. Então, em que momento a gente vai começar a vacinar esse gatinho, né? Quantos anos, quantos meses esse gatinho tem? Às vezes a gente acha um gatinho mais velho e aí não vai vacinar porque ele perdeu a fase de... A gente, né, não acompanhou esse gatinho na primeira infância? Não, ele vai ser vacinado. Só que a gente vai utilizar um protocolo específico para ele. Então, a quantidade de doses vai depender de quando eu inicio essa vacinação. Lembrando que a minha última tem que ser após a 16ª semana. Então, isso o veterinário vai calcular direitinho para você. Qual vacina você vai usar? Nós temos vacina tríplice, vacina quádrupla e vacina quíntupla. Então, na vacina tríplice, nós temos a cobertura contra herpes vírus, cálice vírus, panleucopenia. Na vacina quádrupla, nós temos essas 3, mais a clamídia, que é uma bactéria. Na vacina quíntupla, nós temos essas 4 e mais a FeLV, que seria o vírus da leucemia felina. Nós não temos vacina para AIDS felina aqui no Brasil, tá? Na verdade, essa vacina ela é bastante discutida, inclusive em outros países. Então, são essas as opções que nós temos aqui no Brasil. Qual seria a ideal, né? Qual você vai utilizar? O seu gatinho sai de casa? Ele tem contato com outros gatos na rotina? Ele vai precisar sair? Esse é o caso a caso. Então, o ideal é que todos os gatos recebessem a vacina tríplice e aí a gente avalia a necessidade de uma V4 ou de uma V5, tá? A gente consegue fazer esse protocolo também de uma forma alternada. Então, em um ano ele recebe a tríplice, no outro ano, por exemplo, a quíntupla. Isso vai ser sempre no caso a caso. Então tá bom, Carol, entendi o que você me falou, mas de quanto em quanto tempo eu vou vacinar o meu gato? Todo ano eu tenho que vacinar o meu gato obrigatoriamente? A gente já falou da vacina antirrábica? Sim, obrigatoriamente, porque a gente está falando também da lei. Com relação às vacinas múltiplas, a gente também vai fazer uma avaliação da sua situação. Então, não necessariamente você vai vacinar o seu gato todo ano. Vale a pena conversar com o veterinário, avaliar a sua rotina, avaliar o seu gatinho. Em alguns casos, por exemplo, um gato um pouco mais velho, a gente pode talvez espaçar essas vacinas. Mas isso tem que ser feito com planejamento, de uma forma organizada, de uma forma responsável. Talvez você não tenha que vacinar o seu gato anualmente, mas isso precisa ser avaliado. Na recomendação, a gente fala sim da vacina anual. Até se a gente pensar no nosso país, aqui no Brasil, nós não temos um controle tão efetivo de doenças.
Se a gente comparar com os Estados Unidos, com alguns países da Europa, talvez a realidade deles, talvez não, né? A realidade deles é diferente com relação a controle de determinadas doenças. Seria mais fácil, então, a gente fazer um protocolo vacinal com um espaço maior, né? Um intervalo maior entre as vacinas. Lembrando que a gente faz exame para programar essa vacinação. Eu vou procurar os anticorpos no meu gatinho para saber se ele ainda está competente com relação a determinado vírus ou determinada bactéria, para que eu programe essa vacinação de uma forma um pouco mais consciente. Mas isso depende também da nossa realidade, da sua realidade, né, da sua casa, da sua rotina, e a gente precisa sim avaliar a realidade do nosso país, do bairro em que a gente vive, da região em que nós estamos localizados. Da mesma forma, né, o que a gente já veio conversando aí ao longo do vídeo, tudo tem que ser feito de uma forma particular, mas de uma forma responsável, sempre conversando com o veterinário, para que tudo seja feito com segurança, da melhor maneira possível. Nunca faça da sua cabeça, né, da forma que você acredita que deva fazer sem orientação. Qual é um outro ponto que a gente escuta bastante quando a gente fala de vacinação? Ih, Carol, eu não vacino meu gato todo ano, não faço todas as vacinas, porque eles podem ter o famoso sarcoma de aplicação. Talvez você já escutou isso. Sarcoma é um câncer, né, um tumor maligno que precisa ser retirado cirurgicamente. É um tumor agressivo, então quando o animal manifesta esse tipo de tumor, a gente acaba tendo aí cirurgias um pouco complexas de serem realizadas. Mas a gente não pode cair no senso comum e sair por aí dizendo que eu não posso vacinar o meu gato porque ele vai ter câncer. Não é assim que as coisas acontecem. Esse tipo de tumor, né, o sarcoma, como o nome já diz, é um sarcoma de aplicação, não é sarcoma vacinal. Não é só a vacina que pode trazer uma alteração dessa no seu gatinho. Isso é genético, existe ali uma predisposição daquele indivíduo para essa alteração e qualquer aplicação pode induzir a formação desse sarcoma. Qualquer medicamento, qualquer tratamento que o seu gatinho tenha que fazer em uma determinada fase da vida, não necessariamente só a vacina pode causar isso. Mas a incidência é muito baixa, pessoal. Tá? Isso a gente vê em literatura, né? É descrito aí nos estudos. A gente não tem uma incidência tão alta de sarcoma por aplicação. Então a gente não pode justificar a não vacinação, né? A gente perdeu o controle que nós ainda temos dessas doenças e deixar o seu gatinho descoberto e correndo risco por conta de medo de algo que não é tão recorrente, que acabou caindo aí, né, na boca do povo, vamos dizer assim, mas a gente não tem como justificar isso. Então esqueça, fique tranquilo, a gente sabe que existe um risco numa porcentagem pequena de animais, mas isso é do seu animalzinho, isso é genético e não vem pela vacina. Para de reproduzir isso. E castração? Eu preciso mesmo castrar o meu gato? Ele tem que ser castrado quando é filhotinho, ele pode ser castrado depois. Muita dúvida existe também por conta desse tema. E o que eu digo para vocês logo de imediato é que sim, a castração é indicada, a castração é importante. A gente precisa manter os nossos gatos domiciliados, mas imagina aquele gatinho que está desesperado para sair de casa porque já está na fase ali de arrumar uma namorada. Vai ser muito mais complicado de você ter uma rotina tranquila, de você manter o seu gatinho seguro dentro de casa. Se você tem uma gata, olha o risco que você vai correr dessa bichinha conseguir sair e voltar prenha
sem falar de doenças também que ela possa contrair. Então, castrar é sim muito importante. Em qual fase a gente deve castrar o gatinho? Terminando a vacinação, a gente já deve castrar esse animalzinho, para que você fique aí mais tranquilo, né? Para que você tenha mais facilidade de manter o seu gato tranquilo dentro de casa. A gente vai conversar só sobre a castração. Vou fazer um vídeo especial a respeito disso para tirar várias dúvidas que eu sei que elas existem bastante. Vocês perguntam bastante para a gente no consultório. Então a gente vai falar só disso num segundo momento. Mas já adianto, tem sim que castrar machos e fêmeas. E aí, finalizando a nossa consulta pediátrica, já falamos de muitos pontos, né? O que mais a gente precisa pensar? Qual é a frequência que você vai levar o seu gatinho ao veterinário? De quanto em quanto tempo você tem que retornar com ele à clínica? A gente precisa pensar de forma preventiva. O ideal é a gente fazer os exames de forma preventiva, fazermos check-ups. Assim como a gente pensa para nós, como nós fazemos exames anuais, ou pelo menos deveríamos fazer, temos que pensar da mesma maneira para o nosso bichinho. Então não vamos fazer exames ou procurar um veterinário só quando a gente percebe que o gato está com algum problema. Vamos fazer o inverso, vamos fazer antes. Então, programar check-ups de prevenção. Quais exames você vai ter que fazer? Seu gatinho é de raça, tem alguma predisposição racial, né, de alguma doença? A gente vai conversar e vai estipular o protocolo para você. Tudo tem que ser personalizado. Toda a nossa conversa na consulta pediátrica, ela vai ser direcionada para você e para o seu animal. Toda a programação tem que ser feita de forma realmente personalizada. Então você já vai sair dessa consulta sabendo de quanto em quanto tempo você vai retornar para manter esse seu animalzinho o mais saudável possível. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das informações que a gente passou. Participem, deixem opinião, dúvida, sugestão, curta o nosso vídeo, compartilha e entra no nosso canal, se inscreve lá. Não esquecem de ativar as notificações. Até mais!